E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre, de fato, o projeto estrutural. Vale a pena fazer um projeto estrutural? Não vale? Em que situações eu não faria esse projeto? Em que situações eu faria? Fica aí, vamos conversar sobre isso. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Ribeiro, sou engenheiro civil, projetista de estruturas, mestre em construções, especialista em cálculo estrutural e professor. Além de trabalhar na área, também trabalho dando aula. Pessoal, eu vim hoje aqui falar para vocês de um assunto bem interessante, é um assunto que eu sou suspeito para falar porque eu sou, de fato, calculista de estruturas. Então, a gente vai falar sobre a importância do projeto estrutural e se eu devo ou não fazer, né? Se você deve ou não fazer projeto estrutural. Eu sei que é um assunto que para muita gente é trivial, mas para outras pessoas não. Então, antes de mais nada, se inscreve aí no canal, dá essa moral, de alguma forma esse vídeo é interessante para você e vamos começar a falar sobre o assunto. De fato, o que é o projeto estrutural? Vamos lá. No vídeo anterior, né, mais ou menos nesse tema, vai passar aí no card, eu falei sobre a importância do projeto arquitetônico. É lógico que existe muitas outras coisas, muitas outras vantagens, né, que a gente pode falar a respeito de fato da arquitetura. E também existem muitas coisas a respeito de fato da estrutura. Mas hoje aqui nós vamos fixar, né, nas principais qualidades. Vamos lá, o que é o projeto estrutural? O projeto estrutural de fato é o projeto do esqueleto da sua casa. Então vai passar algumas imagens aí. É o projeto do esqueleto da sua casa, é o que faz a sua casa ficar em pé, seja ela em aço, concreto, alvenaria estrutural, madeira, é de fato o que sustenta a sua casa, que pode ser de todos esses materiais. O que o engenheiro calculista faz? O engenheiro calculista pega todas as informações que o arquiteto desenhou, vãos, balanços, aberturas, paredes, tudo, né? E ele faz aquilo ficar de pé, tá bom? Então a gente vai lá e calcula todo o esqueleto da sua casa, do seu prédio, do que for, do seu barracão, do que for. Eu trabalho muito na área industrial, mas não gravo muitos vídeos aí na área industrial porque ele tem menos, talvez, procura, mas vou fazer alguns para vocês aí. Então calculo também tanque, base, reservatórios, isso aí já há muitos anos. Então, o que acontece? A gente pega as informações da arquitetura, do projeto básico, e a gente faz, então, o projeto de estruturas para que aquilo fique de pé. Então, o que vai de fato no projeto de estruturas? Nesse projeto, a gente coloca lá a dimensão dos pilares, vigas, lajes, o que tem de aço dentro dele, né? Então, tem o funcionamento, por exemplo, do concreto armado, que vai de aço, que vai de concreto, e tudo isso dentro, né, do seu projeto, e aí você vai executar daquela forma, tá? A gente encontra diversas dificuldades, o cálculo estrutural é o que menos, talvez, remunera e o que mais dá trabalho, porque se tiver um erro na obra, por exemplo, não é responsabilidade do calculista, né? É responsabilidade do executor. Se tiver um problema com o material, não é responsabilidade do cálculo, é um problema do material, mas é sempre o primeiro a ser condenado antes da verificação. Então, por isso que a gente tem que tomar uma série de cuidados na hora de fazer, né, de executar a obra, porque esse é um dos principais problemas que a gente vê. A gente projeta no mundo ideal e quando chega lá para a obra, né, quando chega de fato para ser executado na obra, não é executado no mundo ideal, né, é executado no mundo real. E aí a gente tem uma série de fatores. A segurança é grande, mas na obra o pessoal consegue ter erros grandes também, então tem que tomar uma série de cuidados. Outro ponto que a gente enfrenta, né, outro desafio que a gente enfrenta é de convencer, por incrível que pareça, o executor da obra a executar de fato o projeto, porque às vezes ele acha que é muito caro, às vezes ele acha que não vale a pena, porque o vendedor de aço falou que é muito, o entregador falou que está indo muito aço, o pedreiro está dizendo que nunca fez uma obra com tanto aço na vida, né? E isso acontece em praticamente todas as obras, né? O proprietário da casa, quando a gente está falando de obras menores, ele escuta todo mundo menos o engenheiro calculista, né? Na maioria das vezes, ele dá ouvido para todos, né? E quer gastar o menor valor possível, tentando economizar no que é mais importante, que é o que mantém tudo de pé, de fato, tá? Então, assim, a estrutura, ela representa, em média, até 30% do custo total. E isso já colocando aço, concreto, né? Forma, tudo, pronto, a estrutura. 30% do total. Então, você vai economizar, dentro dos 30%, 3, 4, 5%, né? O que não é nada perto do global da obra, tá? Isso economizando de uma maneira errada. Então, quando você faz projeto estrutural, não existe a menor possibilidade de não segui-lo. Por quê? Porque aquilo é como se fosse um remédio, né, para aquela doença, né?
e aí você não vai seguir e você vai acabar tendo uma série de problemas no futuro, sejam eles de baixa intensidade, como trincas, fissuras, rachaduras, como até de alta intensidade, quanto grandes deformações e até o comprometimento da estrutura. A gente tem casos aí, muitos casos, de problemas com a falta de projeto ou, né, o erro na execução. Tá? Também existe erro de projeto, todo mundo está sujeito a erro, mas, né, um erro geralmente ele não ocasiona grandes problemas, quando a soma de erros sim. Na obra é muito mais comum a gente ter grandes erros, tá? Então assim, o projeto estrutural ele sempre tem que ser feito. Então, respondendo lá a nossa introdução, quando fazer sempre, seja a casa de 30 metros quadrados, seja a casa de 80 metros quadrados. Pelo menos orientação da estrutura deve haver. Você pode calcular e orientar a estrutura, não necessariamente colocar aquilo no papel, mas calculou, sei o quanto eu preciso, eu vou lá e eu oriento a compra de material, eu oriento a execução sempre. Não deve ser feito sem orientação alguma, porque você abre margem para que tudo possa acontecer dentro da sua obra. Se você está fazendo isso, você é responsável. Eu vejo muita gente fazer isso. Eu já tive, por exemplo, casos de dar baixa na RT e ter que encerrar os trabalhos porque as pessoas não seguiam o projeto e não queriam seguir. E infelizmente isso acontece na prática, é mais comum do que vocês imaginam, tá? E, eu sempre recomendo, execute projeto estrutural, execute projeto arquitetônico, no mínimo, tá? No mínimo você tem que ter esses dois projetos. Por quê? Porque aí você tem segurança de que se der um problema, a sua estrutura, ela não está com um problema no projeto. Vou ir mapear onde pode ter acontecido esse problema. Beleza? E foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam um projeto de estruturas. É muito importante. Você não vai perder, na verdade você está investindo em tranquilidade e na correta execução da sua obra. Beleza? Um forte abraço, se inscreve no canal e até mais.